estamos aqui com um amigo, um grande amigo, ortopedista, Dr. Walter Fukushima, da Faculdade de Medicina ABC, ortopedista, onde ele vai nos brindar com várias informações sobre um título da medicina chamado Lesões por Esforços Repetitivos. Boa noite, Dr. Walter Fukushima, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Ângelo. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com você para tentar passar um pouco dessas informações que são muito importantes para a coletividade. Obrigado por tê-lo aqui mais uma vez. Walter Fukushima, um velho conhecido nosso, um velho amigo, não que ele seja velho, né? Porque eu também não sou, mas um velho colega de cirurgias aqui em São Caetano, onde nós nos conhecemos há muito tempo atrás, com um amigo muito querido da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Gil Lessa Pereira. Onde o senhor estiver, se estiver no ar, Dr. Gil, um grande abraço, meu e Dr. Walter, hein? Tá certo? Walter, vamos combinar uma coisa. Eu não te chamo de doutor, você não me chama de doutor, tá bom? Sem problema, muito obrigado. Walter, me fala uma coisa. Lesões por esforços repetitivos. O que quer dizer esse nome tão grande aí para a população? Como é que você imagina que o médico ele chegue a um diagnóstico de alguma dessas lesões? Ou o que é lesões por esforços repetitivos? Essas lesões, elas vão acontecendo no seu dia a dia, conforme o trabalho que o indivíduo desenvolve. Inicialmente, nós imaginávamos que eram processos inflamatórios de origem aguda, mas que com o tempo iam cronificando, e aquilo ia trazendo algum desconforto que, no caso, repercutia na sua produtividade. Daí para frente, nós começamos a fazer estudos clínicos e também estudos anatomopatológicos e observamos que existe uma pequena diferença entre aquelas lesões por esforços realizados no chão de uma fábrica e aquelas lesões por esforços repetitivos realizados em casa. No fundo, os dois são mais ou menos iguais. Eles dão incômodo, dão dor, dão desconforto, às vezes não conseguem desenvolver aquele trabalho do seu dia a dia. A grande diferença entre as lesões desse tipo é que existe uma implicação legal, trabalhista, com todos os seus comemorativos em relação à parte do trabalho. E esse assunto se tornou tão sério e tão importante que o Ministério da Saúde resolveu, então, das lesões relacionadas ao trabalho, caracterizá-las como DORT. E daquelas lesões, então, hoje nós diferenciamos um pouquinho as lesões que acontecem em casa ou em ambientes que não têm implicação legal, daquelas que têm aquela implicação trabalhista. No entanto, hoje ainda nós não temos um exame que caracterize exatamente o que seriam essas lesões, que teria que fazer uma biópsia muscular. Isso nós não vamos fazer, uma biópsia tecidual, isso nós não fazemos até hoje, para confirmar essas lesões. O que nós temos são exames que nos dão indícios de que esta lesão está acontecendo. Então hoje nós utilizamos ainda o aspecto clínico da dor, né, do processo inflamatório, daquele edema naquela região, mas a ultrassonografia, por exemplo, ela melhorou muito e tem nos dado alguma ajuda em relação ao diagnóstico precoce. Da mesma forma, quando você disse nós somos velhos conhecidos, é porque na nossa época nós não tínhamos essa ultrassonografia que nos dava tanta precisão e ao mesmo tempo a ressonância magnética, que também veio para nos auxiliar neste diagnóstico. Não são todos os casos que necessitam, obviamente, desse recurso tecnológico para você fazer o diagnóstico, mas em alguns casos eles são tão difíceis de fazer diagnóstico que a gente acaba se utilizando desses recursos. No entanto, enfrentamos ainda o mesmo problema. Nós não temos ainda nenhum exame com a especificidade que nos diga esse é aquela doença. Por isso que às vezes ainda a gente enfrenta esse problema trabalhista e ao mesmo tempo esta dificuldade no diagnóstico precoce destas lesões. Nós poderíamos considerar, Walter, como doenças por
locais do organismo, vamos colocar assim, no ombro. Quais são as lesões que no ombro você considera as mais importantes em relação à LER, ou torte, como você mesmo colocou? As principais lesões que nós encontramos hoje são aquelas chamadas tendinopatias, as tendinoses do ombro, relacionadas aos tendões que rodeiam o ombro. Nós temos também aqueles processos inflamatórios das bolsas, a bolsa chamada subacromial é a principal delas na região do ombro, além de uma outra lesão que até um tempo atrás nós ficamos com aquela dúvida, né, Ângelo? Que raio de dor é essa que não aparece em nenhum exame, não aparece na radiografia? E também a ressonância agora começou a nos ajudar nesse sentido. São as chamadas lesões de manguito rotador. Então são aqueles 3 músculos que fazem um movimento de rotação do ombro, que hoje nós conseguimos identificar. São lesões muito relacionadas com indivíduos que fazem, né, um movimento com muito esforço, pegando um bloco de um motor, transportando para um outro local. Impacto. Fazendo isso com impacto, né, durante 1 ano, 2 anos, 30 anos, 35 anos, acabam desenvolvendo essas lesões. Ou então, as traumáticas. Dirigindo uma motocicleta, ter uma queda sobre o ombro, aquela dor que não melhora, faz a radiografia, isso é uma contusão, mas que depois, com o tempo, a gente vai ver que realmente é uma lesão de manguito. Então, essas são as principais lesões que a gente observa na região do ombro. Além daquelas tendinites, tendinoses, né, que nós temos, né, a cabeça do bíceps, do supraespinhal e de outros músculos rotadores do ombro. No ombro, dessas lesões, eu tenho visto muito nos ultrassons e ressonâncias magnéticas, rupturas desse mesmo manguito, né? Essas rupturas todas são cirúrgicas ou não? Não. Isso é uma coisa muito importante porque nós temos um protocolo hoje que nós seguimos e junto com a ressonância nós conseguimos então identificar o tamanho dessas lesões. Então, alguns colegas optam por lesões acima de 0,9, 1 centímetro, optar pelo tratamento cirúrgico, porque a gente acha que para indivíduos nesta faixa entre 4ª, 5ª, 6ª década da vida, ele vai desenvolver uma ruptura total. A correção disso é um pouco mais complicada, então nós já fazemos a reparação. É uma tendência para indivíduos mais jovens que trabalham em chão de fábrica, que fazem um esforço um pouco maior do que o habitual, nós começamos a corrigir um pouco antes. E não é raro nós identificarmos uma outra lesão que até então a gente já sabia que ela existia, mas hoje nós conseguimos identificar na ressonância que é a lesão labral. Então é uma instabilidade que se traz no ombro, com uma lesão real no ombro e que nós também conseguimos corrigi-lo hoje cirurgicamente. Mas voltando àquilo que você me perguntou, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que existe o tratamento clínico, pode ser realizado, e indivíduos de uma certa idade com outras complicações cardiológicas, reumatológicas, renais, a gente deve evitar o tratamento cirúrgico. E mesmo no tratamento cirúrgico também me parece que existe uma cirurgiazinha hoje, você faz com 3 furinhos, alguma coisinha assim que você pode... Para todas as cirurgias de ombro, elas são indicadas? Ou existe ainda aquela cirurgia que seria do ritual normal, do corte e tudo mais tal? Eu acredito que nos casos que você não consegue fazer a videoartroscopia, você pode ainda fazer o tratamento aberto. Nós estamos falando de uma região muito privilegiada, que é o ABC Paulista, São Caetano especificamente. É uma cidade privilegiada, onde você tem excelentes recursos para poder fazer o tratamento por vídeo. Mas em falando de Brasil, nós temos regiões que nós não temos, infelizmente, a estrutura para poder executá-lo. E aí nós fazemos como nós fazíamos antigamente, não vejo nenhum problema. Mas realmente na nossa região, na Grande São Paulo, hoje, se você puder fazer tudo por vídeo, com 3 pequenos orifícios, a reabilitação é mais precoce, a dor é muito menor e o resultado é muito melhor. Então hoje, se puder fazer por vídeo, ele sem sombra de dúvida fica muito melhor. Entendi. Logo após uma cirurgia, quer seja por vídeo ou quer seja por via normal, geralmente se utiliza fazer uma fisioterapia.
Sem sombra de dúvida. E qual o tempo mais ou menos que exige do pós-operatório de uma e de outra, quer dizer, por uma vídeo, por uma via normal, em relação à fisioterapia, porque ele volte a trabalhar normalmente em um outro setor, né? Com certeza, porque o mesmo setor talvez desse o mesmo, se for um trabalhador braçal, desse o mesmo problema para ele. Existe um tempo estimado em relação a isso? Existe. No caso do ombro, nós temos como rotina fazer um trabalho preventivo, onde nós já orientamos os movimentos, nós orientamos como o indivíduo vai fazer depois da cirurgia. Então, normalmente, de 2 a 3 semanas, nós preparamos esse ombro. Eu também não costumo operar na fase aguda, por conta do processo inflamatório. A cirurgia sangra um pouco mais, o pós-operatório é mais doloroso e a reabilitação é um pouco mais dolorosa. Então, nós damos um prazo entre 2 a 3 semanas, até mais ou menos 1 mês e meio, para nós executarmos o procedimento. Nas lesões um pouco menores, nós podemos até aguardar um pouco mais, até para ele resolver o problema de um projeto que o indivíduo está dentro da empresa, para não atrapalhar a rotina do seu trabalho. E, ao mesmo tempo, nós já vamos preparando esse ombro para poder fazer a cirurgia e já rapidamente fazer a recuperação pós-operatória. A recuperação pós-operatória, normalmente nós fazemos assim, semanal. Então, opera hoje, semana que vem já está reabilitando, na outra semana já tira os pontos, na terceira semana já está praticamente sem uso de tipóia, nenhum tipo de imobilização. 1 mês e meio está em condições de repente, obviamente dependendo de como foi o procedimento cirúrgico, até retornar ao trabalho. E quanto ao retorno ao trabalho, a gente tem o cuidado de primeiro fazer um serviço adaptado nos primeiros meses, obviamente que depende de indivíduo a indivíduo, e depois a ideia é retornar ao trabalho inicial, tomando obviamente aqueles cuidados que obviamente o caso exige. Dr. Walter, antes da gente ir para o nosso intervalo, nós estamos recebendo aqui uma pergunta de uma internauta, que é Sônia, do bairro Santa Paula, está perguntando o seguinte: sou costureira e tenho muitas dores no braço, que vão desde o punho até o ombro. Isso é sintoma dessa doença? Sônia, pode ser. Pode ser. Então, a recomendação é exatamente essa, é passar no médico, confirmar esse diagnóstico. Existe uma outra afecção que também se confunde muito, é a chamada fibromialgia, Sônia. E ela se manifesta também com dores, que acomete várias regiões, principalmente membros superiores. E isso é importante a gente fazer o diagnóstico exato e principalmente o chamado diagnóstico diferencial, para que o tratamento possa ser realizado de maneira precisa e que você não tenha consequências daquele tratamento indevido ou daquele diagnóstico incorreto. Caros internautas, vamos agora para um espaço de intervalo e voltaremos logo mais para nós pegarmos a segunda parte do nosso programa, com esse papo gostoso aqui com o Dr. Walter Fukushima, médico ortopedista, e está transcorrendo sobre o tema LER. Até já, amigos, até já. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, internautas! Mais uma vez estamos com vocês aqui, programa Saúde em Dia, nesse bate-papo gostoso, todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, na Web TV São Caetano, onde a cidade é o canal. Web TV com você. Internautas, estamos aqui com o Dr. Walter Fukushima hoje, que está nos brindando
com uma lição sobre LER, lesões por esforços repetitivos, onde nós temos, é conhecida hoje como a doença do século, ou as doenças do século, tá? É motivo para dor de cabeça de muitos trabalhadores e de muitas empresas também, tá? Então nós começamos a falar sobre ombro e agora nós vamos passar, né, Dr. Walter, para o cotovelo, para depois nós entrarmos em relação a punho. Queremos aqui agradecer também a todos os internautas que estão nos mandando mensagens aqui e também pegar e parabenizar todas as pessoas, é o Dr. Éder Xavier, mais essa iniciativa em São Caetano, da Web TV São Caetano, tá? É o canal que mais cresce com você. Dr. Éder, um grande abraço, sabemos de tudo que está acontecendo e estamos com o senhor, tá certo? Dr. Walter, vamos para o cotovelo agora ou não? Para as doenças do cotovelo? Dor de cotovelo. Dor de cotovelo, né? O senhor trata de dor do cotovelo? Todas as dores do cotovelo, não? E, felizmente ou infelizmente, as dores que aparecem na região do cotovelo também nos traz um bocado de desconforto. Funcionalmente nos bloqueia um bocado de coisa para fazer no nosso dia a dia. E as afecções principais que nós temos ainda são as epicondilites laterais e mediais. Tudo começou com os jogadores de tênis, que batiam naquela chamada backhand, batiam na bola e acabava desenvolvendo uma dor nessa face lateral. Mas aí nós percebemos que existem também senhoras donas de casas que também desenvolvem a dor no cotovelo e nunca viram uma bola de tênis, e indivíduos, né, adultos que fazem a rotina do trabalho e acaba desenvolvendo essa dor. Então as epicondilites chamadas mediais, que acontecem na parte interna do cotovelo, e as laterais são as que mais incomodam. Mas mesmo assim a gente tem que lembrar das chamadas síndromes compressivas, que são afecções que incomodam, não chega a ser uma doença, porém ela causa uma parestesia, um formigamento e um desconforto extremamente grande na região do antebraço e da mão, oriundo dessas compressões que aparecem na região do cotovelo. Então elas são relacionadas agora não ao tendão e ao osso, mas elas são relacionadas ao nervo que passa na região do cotovelo. Os três principais nervos, que é o nervo cubital, é o nervo chamado mediano e o nervo radial, que traz um transtorno extremamente grande. Desses três nervos, é sabido que no cotovelo um deles é primordial, né? E que é diferente daquele que é o da mão, não é isto? No cotovelo, qual o nervo que é mais compressivo nessas síndromes, doutor? Então, nós temos basicamente aquele nervo chamado cubital, que é o nervo radial, que passa na parte interna do cotovelo, que nos traz um transtorno muito grande. Ele pode ter uma compressão distal e a outra compressão que nós chamamos de proximal, e traz aquela parestesia ou aquela falta de força no quarto e no quinto dedo da mão. Porém, nós temos aquele nervo chamado mediano, que normalmente ele causa uma compressão na região do punho, mas ele pode trazer também uma compressão na região do cotovelo. Então dá aquela chamada síndrome do túnel do carpo. Porém, nós temos que fazer esse diferencial entre a compressão no punho e a compressão no cotovelo. Felizmente, a maioria das compressões acontece no punho. O outro nervo é o chamado nervo radial, que nós temos mais ou menos uns 5 pontos de compressão desse nervo chamado radial. E ele dá uma parestesia no dorso da mão e também uma pequena perda de força de extensão dos dedos. Então, esta região do cotovelo, da parte lateral, tem que ser feito o diagnóstico diferencial com outras afecções, chama-se compressão do nervo radial. As síndromes compressivas são mais cirúrgicas? Nós sempre optamos pelo tratamento clínico, porque como não se trata de uma doença, nós podemos fazer um tratamento clínico e ter uma resposta favorável. Naqueles casos que você não consegue ter um resultado com o tratamento clínico, e aí nós optamos pelo tratamento cirúrgico, mas é uma cirurgia de exceção. Existe algum exame específico para a gente saber o tipo de compressão, para fazer esse diagnóstico mais preciso? Porque nós estamos conversando agora há pouco sobre a ultrassonografia. Ele é um diagnóstico preciso, mas não tão preciso.
Mas para isso eu escutei dizer que existe um exame de umas agulhinhas, alguma coisinha que se utiliza, que os pacientes não gostam muito de fazer, tá? Mas que ele é muito mais preciso. Isso é verdade? Ele não chega a ter tanta precisão, porém é o exame que nós utilizamos hoje. A gente acha que ainda o exame clínico e o acompanhamento com diagnóstico diferencial de outras doenças é o que mais traz o diagnóstico real. A eletroneuromiografia, ela tem melhorado muito, assim como o ultrassom, ela melhorou muito. No entanto, a gente não consegue ainda ter um exame que diga, ó, isso daqui é isso. Infelizmente a gente não tem, nem a ressonância, nem a eletroneuromiografia, mas ele nos ajuda, e até do ponto de vista legal, nos ajuda a fazer esse diferencial e até o diagnóstico. O Web TV agradece, nós, em nome de toda a direção, estamos agradecendo, todos os internautas estão mandando essas mensagens para a gente. Em específico, aqui a Cláudio Eduardo Fonseca, Simone Caveng e Marcelo Persiani. Um grande abraço a todos vocês, viu? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem interagindo com a gente. Vocês querem interagir com a gente? É fácil. Entre no portal da Web TV São Caetano, onde a cidade é o canal. No nosso portal, vocês vão acessar e vão ter todas as dicas para pegar e fazer essa interação conosco, tá? Fora o portal, temos também pelo Facebook, onde você pode interagir com a gente todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, onde nós estamos abordando todos os assuntos sobre as ciências médicas. Hoje estamos aqui com o Dr. Walter Fukushima, médico ortopedista, renomado, um grande amigo, que está discorrendo sobre o assunto LER, lesões por esforços repetitivos. Walter, vamos para o punho agora? Vamos para o punho e para a mão? Então tá bom, punho e mão. Quais as doenças, quer dizer, quais os tipos de LER que nós temos mais em relação a punho e mão que o senhor pega no seu consultório, hospitais, no seu dia a dia, Dr. Walter? Disparadamente são os processos inflamatórios em relação ao tendão. Então começa com os extensores, o mais comum deles é o túnel do primeiro túnel extensor, nós chamamos de tenosynoviite de Kerven. Ele acomete indivíduos jovens e indivíduos mais experientes, né? Não vamos chamar de velhos, mas mais experientes. Ele causa uma dor no primeiro túnel extensor. Ele é extremamente incômodo e incapacitante por conta de que o tendão que passa, ele vai movimentar o polegar. Então ele fica muito difícil para executar as atividades do dia a dia e do trabalho. Então essa é uma das principais afecções que nós temos na região. No entanto, nós temos então o síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano, que é muito comum na quarta, quinta década da vida, mais comum em mulheres, caracteriza por dor, formigamento, perda de força e é extremamente incômodo. Não chega a ser uma doença, no entanto, ele está muito relacionado àquele dia a dia de lavar, torcer, fazer as coisas no caso das mulheres. E no caso dos trabalhadores, né, de montar uma peça, parafusar uma peça e acaba trazendo um transtorno em relação ao nervo mediano na região do punho. Os outros tendões chamados flexores, nós temos então desde aqueles dedos chamados engatilho, que incomodam um bocado porque não consegue fazer a flexão, né, ele trava o dedo e aí depois dói muito para movimentá-lo, chamado dedo engatilho. Sem sombra de dúvida, todos eles são de tratamento clínico, mas não é raro nós termos que ir para o tratamento cirúrgico. Outras afecções que nós temos é a compressão do nervo ulnar no canal de Guyon e também aquelas manifestações que nós temos aqui também no polegar, chamado polegar engatilho, e também aquelas afecções que acometem as terminações nervosas desta região. Então, basicamente, nós temos o acometimento articular, aí falando de artrite, são doenças de base, mas que também servem para a gente fazer o diagnóstico diferencial. E às vezes a gente fica tratando como LER e na verdade ela tem uma outra doença de base que traz esse transtorno com dificuldade de movimentação, rigidez matinal na região do punho e da mão. Muito bem. Estamos ali com uma internauta, Maria do Carmo, do bairro Cerâmica, onde ela passa a seguinte mensagem: meu filho passa muitas horas no computador, ele corre risco de sofrer LER?
Nós estamos muito preocupados com essa nova geração de indivíduos que passam a maior parte do tempo, em vez de jogando bola, soltando pipa, que é da nossa época, eles ficam na frente de um monitor. E não é raro ele ir para o trabalho e ficar na frente de um teclado, de um monitor novamente. A gente recomenda, como tudo na vida que faz com excesso, pode trazer alguns transtornos. O que a gente tem visto é que esses indivíduos, né, então, nessa faixa entre 10, 12 e 15 anos, eles se utilizam muito disso. Mas como eles têm muitas atividades, eu acho que não precisa ter esse medo de que ele vá desenvolver ler. A gente só fica preocupado com esse indivíduo que ele não sai de casa para correr, para saltar, para pular, para aprontar, que às vezes nós chamamos isso de dar trabalho, mas nós preferimos esses jovens, essas crianças, praticando atividade esportiva, fazendo alguma coisa que não seja só ficar parado, né, na frente de um monitor, de uma tela, de um teclado. Então eu acho que o cuidado e a recomendação maior é que não fique muito tempo na frente de um computador, porque isso daí traz uma desordem mais clínica, geral, do que efetivamente uma LER. E o que o senhor acharia, algumas dicas para a gente dar para os nossos internautas, para a gente prevenir a LER? Esse é o grande segredo. Nós fazemos vários trabalhos para prevenir. Uma delas é essa atividade física. Ficar parado 8 horas na frente do monitor de um teclado não é um negócio legal. E a gente acha que 1 hora, 2 horas está de bom tamanho. Dá uma paradinha, faz um intervalo, faz um alongamentozinho. E para quem depende efetivamente de você fazer uma atividade trabalhista nesse sentido, não dá para parar uma produção depois de 1 hora, 2 horas de trabalho. Então chega no final do dia, dá um carinho nele, faz uma compressa de água morna, faz um alongamento. Um creme, às vezes anti-inflamatório, um creme relaxante pode nos ajudar muito. Uma correção postural para você não trazer sobrecarga para o ombro, para o cotovelo. Uma atividade física com basquete, vôlei, futebol. Nós achamos que todas as atividades podem nos ajudar. E não vejo nenhum problema da gente cuidar muito bem do nosso instrumento de trabalho, que são os membros superiores, os membros inferiores, e fazer esse carinho para eles. Muitos bancos, casas, grandes magazines, eles estão colocando ginásticas, academias, ginástica laboral no momento de almoço dessas pessoas e distribuindo talinhas, né? Férulas pequenas em relação a punhos para esse tipo de prevenção. O senhor acha válido isso? Acho válido. Todas as iniciativas no sentido de dar a um trabalhador um conforto e uma maneira de chamar a atenção para que isso pode estar acontecendo ou que possa vir a acontecer é bem-vindo. Eu só acredito que é sempre bom ter uma orientação de um profissional para que possa fazer esse acompanhamento e não daquele jeito que a gente lê às vezes, né, de uma revista ou então de um livro comum, para que não faça aquela panaceia e aquele boom de desespero e ao mesmo tempo também não banalize aqueles problemas que realmente do ponto de vista do trabalhador, aquilo traz um desconforto extremamente grande. Então se puder fazer um trabalho preventivo como esse, alongamento, correção postural, uma correção do peso, não deixar um distúrbio metabólico trazer um prejuízo maior e ao mesmo tempo oferecer qualquer ajuda nesse sentido ao trabalhador, ele é sempre bem-vindo. Doutor Walter, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. O tempo passa rápido. Acabou o nosso tempo aqui, foi tão gostoso o nosso bate-papo aqui. Mas estarei sempre à disposição. E gostaria de realmente refazer o nosso convite para a gente falar sobre outros temas com o senhor. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pela gente aqui hoje, agradecendo até em nome dos próprios internautas, viu, doutor Walter? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Web TV São Caetano. Aqui a nossa cidade é o canal. Estaremos com vocês, muito obrigado por tudo. Estaremos com vocês na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, com o programa Saúde em Dia. Obrigado, um abraço, até lá!